Vamos então para a palavra de Deus, e sempre quando eu ministro na terça, nós continuamos a série de Atos. Nós vamos lá para o capítulo 19, Atos, capítulo 19, e nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor. É um capítulo grande, mas como depois vocês vão ficar bastante tempo sentados, vamos ler de pé, e depois vocês sentam. Atos 19, a partir do verso 1, diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram então batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhe ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nu e ficaram feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: Depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Verso 24. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. Ao ouvir isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Artemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto.
O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e a maior parte do povo nem sabia o que estava fazendo ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é Artemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado o templo nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem as suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Amém? Pode se assentar, meu irmão. Nós vamos falar um pouco aqui a respeito deste capítulo, lembrando que o tema da nossa série é Marcas de uma Verdadeira Igreja. E hoje com foco mais aqui na cidade de Éfeso. Eu não sei se tem internet aí, ou está sem internet, senão eu ia pegar umas imagens de Éfeso, o pendrive não deu certo, mas enfim. Nós precisamos sempre olhar todo o contexto social, geográfico, político, econômico, dos textos que nós lemos, para que nós venhamos ter uma compreensão mais profunda, mais detalhada, mais correta dos textos que nós lemos. Sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que era detalhista no que ele escrevia, queria ser o mais correto possível. Até os estudiosos dizem que a maneira dele escrever o grego dele era um grego muito lapidado. Esse era o Lucas. E nós pegamos muitos detalhes importantes nos textos deles que vêm enriquecer a nossa compreensão. Na semana passada, na última mensagem, que não foi na semana passada, nós falamos então de Atos capítulo 18, nós focamos mais ali na cidade de Corinto, e falamos algumas coisas importantes a respeito da cidade de Corinto, e agora nós vamos falar um pouco também da cidade de Éfeso. Paulo, se nós lembrarmos capítulo 18, ele até passou ali, e quando ele estava pregando na sinagoga, os judeus falaram: puxa, fica mais tempo com a gente. Ele disse: não, eu não vou poder. Então ele volta lá para Jerusalém, vai para Antioquia, e agora então ele está retornando para a cidade de Éfeso, que é a cidade onde Paulo investe mais tempo da sua vida missionária. Paulo, ele gasta bastante tempo e fica, pelo menos, segundo os nossos registros da palavra de Deus, 3 anos nessa cidade. Então, ali na cidade de Éfeso, ele literalmente constrói uma base, onde ele alicerça o seu ministério. Paulo, ele, direcionado pelo Espírito Santo, era um homem de uma sabedoria fantástica, e era um grande estrategista, talvez mais do que muitos imperadores, porque quando nós olhamos para as viagens missionárias, eu acho que o slide da viagem missionária da outra pregação deve estar aí, só bota naquela segunda viagem missionária que nós temos ali as cidades. Quando nós olhamos no mapa, as cidades onde Paulo gastava tempo, investia tempo, fazia discípulos e formava discípulos, nós podemos ver que Paulo era alguém muito estrategista. Todas as cidades aonde ele chegava, se plantava e ali edificavam uma boa igreja, certamente eram cidades estratégicas. Não é diferente agora quando nós olhamos aqui para a cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Era a capital da Ásia Menor, e essa cidade, já nessa época, era uma cidade grande, era uma cidade
com mais de 200 mil pessoas, quando Paulo agora está nela. E ali era uma cidade muito idólatra. O texto deixa bem claro que lá tinha uma deusa chamada Artemis, que na versão romana eles chamavam Diana, a Diana dos Efésios ou Artemis dos Efésios. Algumas versões têm Diana, algumas outras versões têm Artemis. Quando nós olhamos para o que acontecia em torno dessa divindade, nós vemos que era uma idolatria muito intensa. A deusa Diana, Artemis, era uma deusa que eles acreditavam que caiu do céu, e ela era a deusa da caça, deusa da pesca, mas principalmente para os efésios, ela era a deusa da fertilidade. A imagem dela, ou depois você pode procurar no Google, ela é uma deusa com muitos seios, ela tem muitos seios assim, mais de 10 seios, né, no seu corpo, no seu ventre, porque eles acreditavam que ela era a deusa da fertilidade, protetora das virgens, e assim por diante. Essa era a deusa dos Efésios e muito idolatrada. O templo dessa deusa, lá em Éfeso, era o maior templo que se tem registro, segundo as escavações arqueológicas que nós temos registro. Se você achava que, quando nós falamos lá do templo de Afrodite, lá em Corinto, que era um grande templo, esse era pelo menos 4 vezes maior que o templo de Afrodite, o templo de Apolo e assim por diante. Era um mega templo. Junto ao templo, anexado ao templo, tinha como se fosse um anfiteatro, que só aquele anfiteatro comportava 24 mil pessoas. Então, era algo literalmente assim, enorme, tudo enorme, tanto que, segundo as maravilhas dos templos antigos, esse templo da deusa Diana era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nós vemos também que ali em Éfeso era uma cidade onde se praticava muito ocultismo. Depois, conforme o texto que nós lemos, vamos ver que eles chegaram até a queimar muitos desses livros de ocultismo. E quando nós vemos os teólogos, os historiadores falando um pouco sobre isso, eles lá já praticavam um comércio de pergaminhos sagrados, pergaminhos mágicos, onde as pessoas compravam e elas achavam que aquilo ali, falando as palavras mágicas, elas literalmente obteriam sucesso, os desejos delas se realizariam e assim por diante. Então, era uma cidade idólatra, era uma cidade também que estava muito envolvida com ocultismo. E nós vamos ver que das poucas cidades fora de Roma, nós vamos ver que literalmente a cidade de Éfeso era uma cidade que tinha uma autonomia política que muitas outras cidades não tinham. Ali na cidade de Éfeso, nós encontramos alguns senadores, tinha um corpo de senado, e conforme o texto, diz que tinha também um espaço de assembleia do povo, ou seja, nós podemos ver que ali tinham procônsulos, ali tinham pessoas que podiam tomar decisões sem recorrer a governadores e, quem sabe, até o imperador romano. Também a cidade de Éfeso era uma cidade que, assim como nós falamos de Atenas, os Jogos Olímpicos, e de Corinto, os Jogos Istmicos, aqui na cidade de Éfeso também os esportes eram bastante praticados. Eles chamavam o nome dos jogos de panjônicos, os Jogos Panjônicos. Então era uma cidade muito forte, era uma cidade com uma visitação muito grande de peregrinos, era uma cidade onde tinha tráfico comercial muito intenso e uma cidade extremamente idólatra. E ali agora nós vamos ver o apóstolo Paulo chegando, e o texto diz que ele já havia passado ali, mas agora ele chega, e a primeira coisa que o texto nos relata é que ele encontra 12 homens, que já são chamados de discípulos, mas que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. O verso 5 e o verso 6 diz assim: ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E aqui eu quero mais uma vez ressaltar
A primeira marca que nós falamos a respeito da igreja, que é essa ligação com o Espírito Santo. O primeiro item de toda essa série que nós falamos é que a verdadeira igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Podemos aqui mais uma vez afirmar que a verdadeira igreja, o verdadeiro crente, ele é cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender o que esse texto deixa bem claro. A ausência do Espírito Santo na nossa vida evidencia uma fé manca, evidencia uma fé incompleta, evidencia que algo no nosso aprendizado não ocorreu da maneira que era para ocorrer, de uma maneira plena. Porque nós, olhando para a palavra, conseguimos ver que não tem como nós recebermos Jesus na nossa vida, aceitá-lo, render a Ele a nossa vida, o nosso coração, ser obediente à palavra dEle e não termos a presença do Espírito Santo. Se nós olharmos para textos importantes, como o que Jesus fala em João, capítulo 3, verso 5, Jesus vai dizer assim: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E nós vamos ver Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 9, ele é um pouco mais direto, ele diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olhando esses textos, fica claro que quando nós recebemos Jesus de coração, aceitamos Jesus, nós temos o Espírito Santo na nossa vida. E aqui é importante nós esclarecermos uma dúvida que muitos têm a respeito de ter o Espírito Santo e do batismo com o Espírito Santo. As igrejas tradicionais, igrejas que não creem na contemporaneidade dos dons, o que é isso? Tem muitas igrejas, principalmente da linha protestante, da linha calvinista, aí entra alguns, aí entra luteranos, presbiterianos, aí entra alguns batistas, assim por diante. Muitas dessas igrejas da Reforma, eles fazem a leitura de Atos entendendo que o falar em língua, que a profecia, era algo apenas lá para o primeiro século, para que acontecesse a expansão do Evangelho. Eles acreditam que esses dons ficaram lá atrás. A grande maioria interpreta assim. Depois nós vamos ver que veio o movimento das igrejas renovadas, ou seja, igrejas batistas, luteranas, presbiterianas, que começaram a entender depois do movimento pentecostal que não, é possível sim hoje nós desfrutarmos disso. E começaram então a buscar isso, e por isso você de vez em quando vai ver batista renovada, presbiteriana renovada, e assim por diante. Tá? Eles fazem uma separação, eles fazem uma distinção a respeito dessa leitura, acham que não, isso era só para a igreja primitiva. E no sentido de batismo com o Espírito Santo e ter o Espírito Santo, daí eles fazem uma junção só. Eles acham que não, a partir do momento que eu aceito Jesus, pronto, eu já tenho o Espírito Santo e também isso aí é o batismo do Espírito Santo. Nós, do movimento pentecostais, inclusive nós da Assembleia de Deus, nós entendemos de outra maneira. Nós entendemos que sim, a partir do momento que eu recebo Cristo, é logicamente que eu passo a ser templo e morada do Espírito Santo na minha vida. Mas nós entendemos que o batismo no Espírito Santo é uma plenitude que nós recebemos num outro momento. Alguns, quem sabe, recebem junto, mas o batismo com o Espírito Santo, nós entendemos que ele sempre vem, sim, junto com um renovo espiritual, que na maioria das vezes é manifestado através do dom de línguas, profecias e assim por diante. Como aconteceu nesse caso? O verso 6 vai deixar bem claro que quando Paulo impôs as mãos sobre eles, eles então ali receberam esse batismo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Esse assunto, dentro do meio evangélico principalmente, é um assunto bem polêmico. Você vai ver muitas pessoas discutindo, brigando por isso, enfim. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que, como verdadeiro cristão, nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. O próprio Paulo, quando vai escrever aos Efésios, ele diz, olha, não vão encher a cara, não se embriaguem com os vinhos, mas vocês precisam ser cheios de uma coisa, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, pastor, como que nós recebemos esse Espírito Santo, né? Como que nós recebemos a presença do Espírito Santo? Você vai ver Jesus já lá atrás, falando abertamente sobre esse assunto, sobre a presença do Espírito Santo. Em João 14, Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará um Consolador que estará para sempre com vocês, o Espírito da verdade. O próprio Jesus é aquele que em Lucas 11, ele vai dizer sobre, olha, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, procurem e achareis. E ele vai dizer, qual pai, né, que se o filho pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente, ou se o filho pedir um ovo, né, ele vai lhe dar um escorpião. E Jesus diz, se vocês, que são homens maus, perversos, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais eu não vou dar a vocês uma coisa boa, que é o Espírito Santo a quem o pedir. Para receber o Espírito Santo, renda o teu coração ao Senhor, peça a presença dele e você vai receber. E aqui a gente não tem como entrar, mas uma coisa importante é a manutenção desse relacionamento com o Espírito Santo. Não podemos esquecer que o Espírito Santo é uma pessoa a quem nós devemos nos relacionar diariamente, todos os momentos, é o nosso companheiro que está aqui conosco. E ele pode, sim, se entristecer e se afastar de nós. O próprio Paulo, quando ele escreve para essa igreja, ele diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Alguns pensam que o texto acaba aí, mas o texto continua. Paulo, ele abre o jogo. Como que vocês podem entristecer o Espírito Santo? Daí ele diz, olha, para que vocês não entristeçam o Espírito Santo, Efésios 4:30, livrem-se da amargura, da ira, da gritaria, da calúnia, toda espécie de maldade. Vocês, para terem comunhão com o Espírito Santo, ele diz, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Ou seja, está muito claro as características de como manter o Espírito Santo na nossa vida, de como nós termos realmente intimidade e deixar o Espírito Santo nos direcionar e nos guiar. Então, essa característica é extremamente importante para todo aquele que deseja ser um verdadeiro cristão. Ser cheio do Espírito Santo. Não podemos esquecer isso. Depois o verso 9 vai dizer assim, que Paulo então estava pregando nas sinagogas, e o texto diz, mas alguns deles endureceram o coração e recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Aqui eu quero de novo bater na tecla que nós falamos em Atos 18. Aqui tem uma característica da verdadeira igreja, que é marca de uma verdadeira igreja, e característica do verdadeiro cristão, que é saber lidar com os conflitos. Nós falamos isso em Atos 18. Nós precisamos saber lidar com os conflitos. Primeiro, como igreja, como cristãos, você precisa entender, meu irmão, que nós sempre vamos ter pessoas contrárias, sempre vamos ter inimigos, sempre vai existir pessoas falando mal do caminho, vai ter pessoas falando mal da igreja. Há 2000 anos atrás, Paulo já estava enfrentando isso, pessoas que iam a público, pessoas que iam para o Facebook da época, né, e esculachava a igreja, esculachava a crente, esculachava Jesus, falava mal de Deus. Nos nossos dias, está assim também, e quem sabe a coisa até piorou, e nós sabemos lidar, precisamos saber lidar com isso, para não entrarmos em picuinhas absurdas e ridículas. Quantas vezes você já abriu o Facebook e você viu pessoas, né, crentes, cristãos, num bate-boca, debatendo, e às vezes até falando que não devia, nessas redes sociais de hoje? São coisas que acontecem, por isso nós precisamos aprender a lidar com os conflitos, porque isso sempre vai acontecer. Meus irmãos, o mundo cada dia mais, na sua grande maioria, está se afastando de Deus. Se afastando de Deus, o pecado entra, os demônios entram, e com certeza vão sim remar contra o crescimento da igreja, vão falar mal de Deus, vão falar mal de Jesus, vão blasfemar contra o Espírito Santo. Em muitos casos, como Paulo aqui fez, olha só o que diz o texto. Paulo, então, afastou-se deles.
Muitas vezes, quando há esses conflitos, xingamentos e confrontos, muitas vezes nós não devemos bater de frente. Muitas vezes nós devemos fazer como Paulo, vamos se afastar deles. Porque isso pode gerar outros tipos de complicações. Pode gerar escândalos, pode gerar brigas, pode gerar outros problemas. Ah, não, pastor, mas eu tenho que defender a minha fé. Olha, tem muitos casos que a maneira para você defender a sua fé é saindo, ficando calado e vai aqui, para o joelho. Porque tem pessoas que são tão tapadas e ignorantes que você pode provar e comprovar. Eles não vão entender. E vão ainda te prejudicar nessa situação. Então, é literalmente a velha expressão, não se rebaixa a esse nível. Muitos momentos, faça como Paulo, se afasta. Porque tem luta que não vale a pena ser lutada. Aquilo, como eu falei semana passada, a gente aprender aonde investir a nossa força, aonde investir o nosso empenho, aonde investir a nossa sabedoria. Paulo olha para aquele grupo que só estava falando mal, que estava fazendo aglomeração, que ia para público falando besteira. Paulo olha para eles e diz, cara, não vou gastar a minha sabedoria, a minha inteligência, a minha energia nisso. E olha aqui, Paulo, para argumentar, meu amigo, olha, ele era top. Um dos homens mais inteligentes que pisou nessa terra. Ele falou, não vou gastar as minhas energias com esse povo. O que ele olhou para o reino? Por isso a importância do Espírito Santo estar dirigindo. Ele olhou em outros que estavam ali famintos por aprender. E olha só a continuação do texto. Paulo se afastou desses, mas tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Ou seja, vou me afastar do grupo mau, vou focar nesse grupo bom. Esses têm interesse, esses querem a verdade, esses querem crescer, amadurecer. Eu vou investir a minha força nesses. Isso que Paulo faz. Então pega aqueles jovens que estavam sedentos em aprender, levam para uma escola, que aqui é a escola de Tirano, nós não temos muitas informações. Alguns historiadores da época acreditam que esse Tirano era um professor de filosofia da época, e durante o tempo que a escola ficava fechada, nessa época, principalmente na cultura dos Efésios, segundo os historiadores, a escola ficava fechada no período das 11 da manhã até as 4 da tarde. Era mais ou menos como alguns dos nossos irmãos argentinos que fazem a sexta, Era mais provável assim, os Efésios, a maioria, eles dormiam das 11 da manhã até as 16 horas, 4 horas da tarde. Alguns historiadores acreditam que Paulo, então, nesse período que a escola de Tirano não estava sendo ocupada, Paulo, então, levava os seus discípulos e lá os ensinava. O texto diz que pelo menos 2 anos, Paulo, então, decide investir toda a sua força, sabedoria, conhecimento na formação dessas pessoas. Meus irmãos, aqui nós precisamos aprender algo importante para a nossa vida. Não perca tempo com certas discussões, com certas brigas, com certos debates, isso só vai trazer desgaste para você. Ora, o Senhor vai quebrantando os corações certos, fazendo a diferença. Eu já compartilhei com os irmãos, e vou repetir, no período que eu estava na faculdade, imagine um pastor fazendo faculdade de psicologia, 5 anos sendo bombardeado, esculachado, humilhado, e nos primeiros semestres, os 2 primeiros semestres principalmente, eu fazia questão de ir e debater. Tinha 2 professoras agnósticas lá, que sempre procuravam vir para as aulas com um podre de um pastor. Vocês viram o pastor que fez isso? O pastor que roubou lá? O pastor que fez aquilo ali? Tu viu o crente que matou lá? E sempre trazendo um podre, Uma delas, na primeira aula dela mesma, ela falou, olha, se daqui a 1 ano eu voltar aqui, tiver alguém na sala que crê em Deus, eu vou dar uns tapas. A professora falou isso. Para você ver o nível que estava ali na universidade. E sempre que eu trazia algumas coisas assim, eu tentava rebater. Teve uma vez que elas vieram com versículos bíblicos isolados, dizendo, tá vendo o que a Bíblia pensa das mulheres, está aqui, manda as mulheres ficarem caladas e tal, essas coisas que a gente vê, pessoas que não têm fundamento, não conhecem a Escritura, tentam usar para corromper e prejudicar. Mas, certa vez, o Espírito Santo falou comigo, ali no final do 1º ano, na ida para o 3º semestre. O Espírito Santo falou bem claro comigo, não retruque mais, não discuta mais, porque estava já nas aulas uma situação chata. E
certa vez o Espírito Santo falou, né? Apresentei uma das suas professoras com esse livro. Eu tinha lido um livro, né, que era de um psiquiatra de Harvard, que é cristão, né, defensor dos cristãos, e o Espírito Santo falou, apenas dá esse livro de presente para uma dessas professoras. Eu fiz, dei o livro de presente. De uma maneira estranha, assustadora, aquela professora, a partir do momento que eu dei o livro, não mais, né, começou a bater, não mais começou a discutir, não mais, né, tentava humilhar os cristãos, mas passou a ter uma posição mais respeitosa. Então, por isso que eu digo, a gente precisa ter a direção do Espírito Santo, porque tem muitas guerras que se a gente entrar, só vai nos desgastar e trazer poucos resultados. Agora, a gente sabe que a guerra espiritual, que nosso joelho, né, no chão, as nossas lágrimas no rosto, a nossa voz chegando ao céu, isso tem poder. Isso, meu irmão, com certeza tem um impacto muito maior que horas de estudo para tentar defender alguma coisa publicamente. Não estou dizendo que em alguns momentos nós não vamos ter que nos posicionar. Vamos sim, e precisamos estar preparados para esses momentos, mas deixa o Espírito Santo direcionar a sua vida. Amém? Nós vamos ver que do verso 24 ao 41, nós mais uma vez vamos ver aqui, né, a sabedoria de Paulo em lidar com o conflito. Porque nós vamos ver do verso 24 ao 41 um tumulto acontecendo. Era muito simples, olha só, Paulo está 2 anos pelo menos em Éfeso, segundo o texto. Muitas pessoas crendo, muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas abandonando a prática idólatra, muitas pessoas abandonando o ocultismo, outras cidades ouvindo falar desse Paulo que estava ali em Éfeso, vinha ouvir a palavra, muitos discípulos sendo formados. Um camarada chamado Demétrio, ele era ourives, gente, vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Olha quantas pessoas estão deixando de vir aqui ao templo de Artemis, estão seguindo esse tal de Paulo. Vocês não estão percebendo que as nossas esculturas aqui de miniaturas do templo podem também ficar em risco de não serem mais compradas? As nossas pequenas estátuas da deusa Diana também não podem ser mais compradas? Vocês não percebem que isso pode afetar o nosso bolso? E daí os ourives, então, e os escultores, se tocando que aquilo podia trazer um prejuízo financeiro para o comércio idólatra que tinha ali na cidade, começaram então a fazer um agito. Começaram a gritar, né? Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Daqui a pouco, o que está acontecendo? Estão tentando acabar com a Diana. Oh, vamos lá, vamos lá. De repente, a cidade inteira se reuniu nesse teatro, e ficaram ali gritando, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Teve um judeu que tentou falar alguma coisa, o Alexandre, o povo ouvindo, né, e vendo que ele era judeu, gritaram por 2 horas, olha só, 2 horas seguidas, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E daí o Paulo que não estava ali no meio daquele aglomero, né, aquele Paulo desejoso de fazer alguma coisa, né, porque até 2 dos seus amigos tinham sido pegos, né, com medo e temendo, quem sabe, a vida deles. Paulo diz, eu vou lá, eu vou para lá. Os discípulos dizem, não, agora não, a importância de bons amigos, tu não vai. E eu acho interessante o verso 31, que diz assim, alguns amigos de Paulo dentre as autoridades da província, ou seja, Paulo, ele circulava bem tanto na classe baixa quanto na classe alta. Tinha autoridades lá que eram amigos deles. E eles mandaram um recado para Paulo dizendo, tu não bota os pés lá, porque senão pode acontecer uma catástrofe. O que Paulo faz? Obedece. Paulo se silencia e espera o tumulto passar. Irmãos, isso aqui traz uma lição para cada um de nós. Como igreja do Senhor, como discípulos de Cristo, essa marca também precisa fazer parte da nossa vida, saber lidar com os conflitos. E você pode ter certeza absoluta, que se você desejar ser um bom cristão, um verdadeiro cristão, seguir os passos de Jesus, não vai faltar conflito para você. Não vai faltar conflito para você. Nós vivemos num contexto não muito diferente da idolatria que tinha em Éfeso. 2000 anos atrás as pessoas continuam cegas. Lá eles pensaram que a Diana tinha caído dos céus.
Aqui no Brasil, a padroeira do Brasil, né, é uma que eles encontraram na água, um pedaço de madeira que encontraram na água. E assim como o comércio idólatra lá era muito forte, e tinham muitas pessoas que incentivavam a idolatria com medo de perder recursos financeiros, eu nem vou entrar muito na questão da idolatria do Brasil, porque é de assustar o comércio idólatra que existe no Brasil. Estou falando sim de imagens, estou falando sim de estátua, estou falando sim de pulseiras, estou falando sim de camisetas, estou falando sim de tudo. E estou falando sim no meio gospel, no meio cristão. Que lá fora, as pessoas que estão cegas, que não leem e conhecem a Bíblia, ficam ainda adorando pedaço de gesso, de madeira, ficam adorando estátuas. Mas, infelizmente, dentro da igreja, a gente sabe que existe o comércio o comércio gospel, o comércio idólatra, mas os ídolos é gente de carne e osso. É alguns cantores e alguns pregadores que, para cantar um hino, pregar uma mensagem, cobram 10 mil, 15 mil, 20 mil e assim por diante. E tem um bando de pessoas que se dizem cristãos nas igrejas evangélicas, que aceitam essas propostas, estão sim alimentando um comércio idólatra dentro também das igrejas evangélicas. Nós precisamos levantar a bandeira e dizer, aqui não. Aqui não. Não estou dizendo que nós não podemos e não devemos honrar, ofertar e abençoar pregadores e cantores, porque tem pessoas que só vivem disso. Sim, existem igrejas irresponsáveis que convidam as pessoas para ir lá e não querem ajudar nos custos, não querem ofertar. Pode até existir, mas nós precisamos entender que os extremos são perigosos. Nós precisamos entender que isso precisa fluir naturalmente, com uma igreja responsável e pessoas que entenderam o seu chamado, que quem cuida deles é o Senhor Jesus, e Deus é aquele que sempre provê e abençoa. Precisamos cuidar sobre idolatria também nos nossos dias. Amém, irmãos? Quando nós olhamos ainda para esse texto de Atos 19, existe uma outra marca da igreja que é importante nós ressaltarmos aqui, que é conhecer e distinguir o que é poder de Deus e o que é mera mágica. Poder de Deus é uma coisa, mágica é outra. A partir do verso 11, olha aí na sua Bíblia, é interessante nós prestarmos atenção em alguns detalhes da nossa realidade de hoje também. O texto diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Quem fazia? Deus. Paulo era um instrumento. E eu acho interessante que a maioria das expressões é sinais, né? Sinais, maravilhas. O verso 12 diz, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Esse texto tem gerado muita polêmica para alguns. Eu vou falar o que eu acredito. O texto deixa bem claro que sim, alguém que tinha fé, pegou um lenço que Paulo usava, pegou um avental que Paulo usava, essa pessoa com fé pegou e disse, eu vou levar para aquele enfermo que não conseguiu vir aqui, eu creio que ele pode ser curado. Levava e a pessoa tocava naquilo e era curado, né? Mas a fé era em Deus. Agora, nós vemos isso aqui, irmãos, acontecer aqui, nesse texto. Nós vamos ver alguns milagres acontecerem na Bíblia, algumas maravilhas de maneira inusitada. Nós vamos ver, como já falamos, a sombra de Pedro curando, nós vamos ver ossos do profeta ressuscitando o morto lá no Antigo Testamento, coisas assim, né, maravilhosas, né, grandiosas. Agora, é um grande perigo criar uma doutrina baseado apenas num fato histórico. Criar uma doutrina baseado num fato histórico. Nós precisamos entender que Deus fez isso, mediante a fé que as pessoas tinham naquele momento. Mas agora, você criar uma doutrina de lenço ungido, de avental ungido, isso é um outro grande problema. Porque quando nós olhamos os ensinos da palavra de Deus, nós vamos ver claramente que é a oração da fé que vai realmente restaurar aquele enfermo.
Tá? É a oração da fé. Tiago 5,15 vai dizer isso. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. É uma oração. Isso é uma maneira que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. E nós vamos ver o ministério de Jesus sendo o nosso referencial. Tá? Nosso referencial. Jesus usou vários métodos. Uma das curas de Jesus foi com cuspe, né? Cuspiu ali na areia, fez um lodo e passou no olho do cego e o milagre aconteceu. Os métodos são, né, diferentes. Agora, quando se cria uma doutrina, como nós temos visto igrejas do nosso tempo, produzindo de maneira industrial, lencinho, né? Coisas desse jeito, dizendo, compra aqui, né? Olha só, compra aqui, leva para a tua casa, e você vai receber a cura, você vai receber o milagre. A gente já volta no que nós falamos, comércio eclesiástico, comércio dentro da igreja. Infelizmente, irmãos, as pessoas perderam literalmente a noção do que é você ter fé que algo pode acontecer, né, de uma maneira inusitada, até como nós vimos aqui, um objeto que pertencia a um homem de Deus, com algo produzido industrialmente, em grande escala, aonde a fé nem mais está no Senhor Jesus. A fé está no objeto. E aqui o grande problema. Isso foi o que apodreceu a igreja cristã durante os anos. Se você parar para estudar um pouco de história da igreja, você se assusta. Eu, como professor de História da Igreja, chegava um momento que eu lia os livros de História da Igreja e eu falava, meu Deus, que nível que chegou. Ali depois dos anos 300, você vai ver comércio vendendo o pedaço da cruz que Jesus foi crucificado, espinho da coroa que colocaram em Jesus, os ossos dos apóstolos, nossa, cada osso dos apóstolos era disputado. Começou a surgir um comércio de relíquias que valia fortunas e fortunas e fortunas. Chegou um momento que eles tinham estocado, né, vidrinhos com o leite da Virgem Maria, que amamentou o pequeno Jesus. Então, assim, coisas que vieram sendo, né, um veneno dentro da história da igreja. E chegou nos nossos dias, e o povo continua sendo enganado por falta de conhecimento. E antes era só o catolicismo que fazia isso. Hoje, até dentro do movimento evangélico, você vê, liga a televisão, você vai ver chave ungida, lenço ungido, né, tijolo, água, sei lá mais o que, tudo é ungido agora. E as pessoas estão lá, né? Esses dias me mandaram uma foto até de alguém deitado numas vassouras, né, a vassoura ungida, para varrer, né, toda a maldição dentro da tua casa. Ou seja, o poder de Deus já não é mais, né, tão forte. O poder mais agora é da vassoura. Tira a fé no Senhor Jesus e coloca a fé num objeto. Tira a fé do Senhor Jesus e coloca a fé num homem. Aí o perigo de você cair, fracassar e se desiludir. Porque poderoso é só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. E nós vamos ver a continuação do texto, como ainda estamos falando, né, de saber diferenciar o que é poder de Deus, o que é mágica. Você vai ver ali os 7 filhos de Cefas, que viram Paulo expulsando o demônio, então eles chegam para os demônios e também querem expulsar. E num dos demônios, eles chegam dizendo, olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. E o demônio olha para ele e diz, Paulo, eu conheço Jesus, né? Sei quem é, mas e vocês? Quem são vocês? E aquele demônio pega 7 jovens, 7, e dá uma surra nos 7, a ponto deles ficarem nus e ter que sair envergonhados. Você imagina a cena, né? 7 homens fugindo nu, todo roxo, ensanguentado, levaram uma surra de um demônio. Aqui, por que eu estou falando dentro desse assunto? Porque isso continua acontecendo nos dias de hoje. Pessoas pensam que o nome de Jesus é um nome mágico, é um abracadabra. O nome de Jesus, eles acham que é assim, você fala e as coisas acontecem. O nome de Jesus, ele tem poder quando usado pelos representantes de Jesus.
É simples assim. O nome de Jesus, ele tem poder, ele é eficaz, ele faz grandes coisas acontecerem, os demônios tremem quando usado por alguém que é representante de Jesus. Quando o próprio Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os doentes, ele estava dizendo, sim, vocês são os meus representantes, vocês obedecem, vocês estão em comunhão comigo, vocês estão ligados a mim, aonde vocês chegarem, vocês estão me representando, vocês são embaixadores do meu reino, a palavra de vocês lá é como se eu estivesse dizendo, ou seja, a atuação de vocês lá é como se eu estivesse lá. Quando você vai estudar sobre o que é ser embaixador, é isso que Jesus está dizendo. E você sabe que na própria política nacional é assim que funciona, na política internacional. Se tem um embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, aqui ele fala em nome do presidente. O presidente falou lá e ele fala aqui, tem o mesmo valor. Quando Jesus está dizendo que no nome dele nós faremos essas coisas, é que nós precisamos estar conectados nele. O nome de Jesus não é palavra mágica. E tem muitas pessoas que acham que é assim que funciona. Vivem no pecado, vivem na imoralidade, não oram, não lê a Bíblia, não têm intimidade com o Espírito Santo, de vez em quando vem na igreja, mas surge um problema em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso não funciona. O nome de Jesus é para quem está ligado, conectado, representando-o de fato. Aí esse nome tem poder, aí os demônios estremecem, aí você vai ver milagre acontecer. Aí nós vamos ver que esse nome realmente é o nome acima de todos os nomes. Amém, irmãos? Depois, aqui tem mais dois assuntos rapidamente, né? O verso 18 diz assim, muitos dos que creram, vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Eu acho fantástico esse versículo, porque mostra aqui uma prática que tem ficado esquecida no meio da igreja, que é a prática da confissão dos pecados. Irmãos, nós precisamos entender que essa prática é salutar, faz toda a diferença. É algo natural. O poder de Deus estava sendo manifesto na cidade de Éfeso. O ensino do Evangelho estava sendo propagado. Jesus estava sendo glorificado. Os sinais estavam acontecendo e todos viam que aquelas palavras eram verdadeiras por causa dos sinais. Que eles começaram a ver? Né, que realmente isso ali era verdade. Então começaram a querer esse Jesus, começaram a buscar, a praticar esse evangelho, queriam essa novidade de vida que Paulo estava falando, e algo que fluía naturalmente, eles vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Irmãos, o verdadeiro evangelho sempre gera arrependimento. Sempre gera arrependimento. E o verdadeiro arrependimento gera confissão. O próprio Tiago, capítulo 5, verso 16, ele vai dizer assim, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. 3.000 anos atrás, o sábio Salomão disse, Provérbios 28 e 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Vivemos tempos difíceis, onde poucas pessoas são confiáveis, às vezes até mesmo dentro da igreja. E tem muita gente que na ignorância confessa pecado para a pessoa errada, que acaba te destruindo mais. A Bíblia nos ensina, sim, a confessar os pecados a Deus e, se necessário, às pessoas. Mas procure um pastor, procure uma pessoa de confiança, um presbítero, um diácono, uma irmã do círculo de oração que você confia. Não sai falando dos teus pecados, né, para todo mundo. O ato de confessar é uma evidência que você está arrependido e precisa de ajuda e de oração. Mas faça isso com as pessoas certas. E cuide com os obstáculos que nos impedem de confessar os pecados aos outros. Todos nós cometemos pecado. E tem alguns obstáculos que tentam nos impedir, porque isso é salutar para a vida espiritual, para a vida emocional. Um dos obstáculos é o obstáculo da reputação. Né? Puxa, eu pequei nisso. Se eu falar, o que vão pensar de mim?
E vocês aqui já ouviram 300 vezes desse pastor que vos fala, que é sempre muito mais importante como está a nossa reputação diante de Deus do que diante das pessoas. A reputação diante das pessoas, meus irmãos, é muito inconstante. Ao mesmo tempo que as pessoas e o povo te ama, pode te odiar. Ao mesmo tempo que estão te aplaudindo, pode te atirar pedra. Mas quando a tua reputação com os céus está boa, descansa o teu coração. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Nós temos falado aqui também sobre o mundo das aparências, onde as pessoas estão destruídas, mas elas têm que aparentar estarem bem. Tem que aparentar que tem dinheiro, tem que aparentar que são felizes, tem que aparentar que tem sucesso. E muitas vezes, na nossa vida espiritual, isso é o que acontece. Tem que aparentar que a gente é crente, que a gente está forte, que a gente está bem com Deus, quando não está. E daí, isso vai corroendo a tua alma, corroendo o teu emocional, corroendo o seu coração. Irmãos, se há um pecado na sua vida, você cometeu um adultério, você falou que não devia para alguém, você tem alimentado inveja de alguém, você caluniou alguém, você fofocou sobre a vida de alguém, ei, isso está te fazendo mal? Confessa, bota para fora. Se puder fazer alguma coisa que conserte aquilo, como pedir perdão, como esclarecer um assunto que ficou mal resolvido, faça. Isso vai ser saudável para você, vai purificar a sua alma, vai desentupir as veias da alma e gerar vida, e fazer com que você volte a respirar e estar bem. Mas pode ter certeza que as pessoas definham quando alimentam um pecado oculto. Poderia dar trocentos exemplos aqui para vocês, do que nós temos visto e ouvido em gabinete. Pessoas que há 15 anos precisam de remédio para dormir, e daí você vai conversar, o que aconteceu naquela época? Pecados ocultos, que nunca foram revelados. Domingo, sábado acabou o culto aqui, fiquei ali atendendo os irmãos da melhor idade, que era a congresso da melhor idade e tal, estava saindo ali, chega alguém desesperado, eu não aguento mais viver, a minha vida está destruída, e daí conversa com a pessoa, ela confessa, que mantém um caso extraconjugal há 3 anos, desesperada, não aguenta mais, porque o pecado, ele faz isso, ele destrói a alma, e quando não há confissão e conserto, meus irmãos, pode ter certeza, morte, porque o salário do pecado é a morte. Aqui, este povo de Éfeso nos dá um grande exemplo. E aqui também nós vemos o verso 19, um outro aprendizado para as nossas vidas, que é o se afastar do mal. Olha só o que diz, verso 19, grande número dos que tinham praticado ocultismo, reuniram seus livros e o queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Marca de um verdadeiro discípulo, marca da verdadeira igreja, se afasta do mal, se afasta do mal, livra-se das coisas que trazem maldição, livra das coisas que têm qualquer ligação com o mal. As pessoas começaram a ver que os livros de ocultismo que elas tinham, os livros de práticas erradas que as ensinavam, não tinham compatibilidade com aquilo que elas estavam recebendo, querendo e vivendo. O que elas fizeram? Não, vamos ficar com isso. Fogueira, vamos queimar tudo. E assim, não pense que foi uma fogueirinha pequena, foi um negócio absurdo. Alguém, e não sei se o Lucas, depois como que ele ficou sabendo disso, mas alguém chegou a calcular o custo financeiro que teve aquilo. 50.000 dracmas, irmãos, era muita, mas muita coisa, é muito dinheiro. Uma dracma era comparado ao salário diário de uma pessoa daquela época, o salário médio, de um trabalhador normal daquela época era uma dracma. Agora, imagine 50.000 dracmas, era salário de algumas vidas, mais de 150 anos. Calcula para o real, segundo o nosso salário médio talvez,
R$30 ao dia, né? R$30 é o dia de um trabalhador normal, segundo, né? O salário mínimo do Brasil. Você imagine isso agora, 50 mil vezes 30, passa de 1.500.000. Passa de 1.500.000. Você imagine isso. As pessoas, elas queriam bem, sem se importar com o custo monetário. Sem se importar com o custo monetário. Ou seja, essa verdade estava também tirando o próprio dinheiro do coração das pessoas, diferente daqueles outros. O ourives e o povo dele estavam preocupados com o dinheiro. Esses não, eles queriam Jesus, eles queriam o evangelho. Tudo que era mal, eles não queriam. Inclusive, aquilo que até tinha um valor monetário, mas se fazia mal para eles, tchau. Lixo tem que ser queimado. E botavam no lixo. Irmãos, para nós termos intimidade com os céus, escolhermos de fato o Senhor, você vai ter que sempre abrir mão de alguma coisa. E tudo aquilo que faz mal para a sua alma, tudo aquilo que não é compatível com o Evangelho, você precisa entender que tem que sim ser sacrificado, tem que abrir mão. Tem que abrir mão. Ah, pastor, mas isso aqui eu adquiri quando eu nem conheci o Evangelho, deixa aí. Esses dias uma irmã aqui da igreja, pastor, o senhor precisa ir lá em casa. O senhor precisa fazer uma limpa lá. Eu falei, vamos? E fomos lá. Ela veio de uma vida, alguns irmãos até conhecem ela. Ela veio de uma vida onde ela procurou a verdade em muitos lugares. Então tinha um monte de livro espírita, um monte de livro de reiki, um monte de livro de Seishonoe, um monte de livro de parapsicologia, tudo que você pode imaginar, ela tinha. A gente saiu de lá com 2 caixas enormes. Mas ela falou, isso pastor, eu não quero mais. Não preencheu meu coração, não me fez bem, vale muito dinheiro, mas eu não quero mais. Ela gastou realmente, né, uma pequena fortuna em adquirindo aquele material, fazendo os cursos e tal, mas ela encontrou a verdade. Aquilo preencheu o coração dela, e ela, para aquilo ali, não dá mais bola. Para ela é literalmente lixo. Lixo. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos que dar uma olhada na nossa casa. Aquilo que nós guardamos e mantemos lá. Se tem coisas que não agradam o Espírito Santo de Deus, joga fora. Joga fora. Se tem coisas de pornografia, joga fora. Tem coisas de ocultismo, joga fora. Tem imagens que até têm algum valor, joga fora. Tem algum objeto que ensina coisa errada, que te traz memórias negativas, joga fora, mas não tenha medo de abrir mão disso pelo Senhor. Vale mais a pena estar com o Senhor. Vale mais a pena estar com o Senhor. Eu, muitas vezes, fiz limpa lá na minha casa. Limpas, porque ganho um livrinho de presente, principalmente agora na época dos filhos, né? Quando estão na escola, na hora do recreio tem uma festinha, muitas vezes ganham um livrinho lá. De vez em quando estou olhando e de vez em quando o livrinho vai para o lixo. Por quê? Porque você vê que o conteúdo, que aquilo lá não serve para os meus filhos. Nós fizemos uma escolha. Na nossa casa entra aquilo que agrada o coração de Deus. E pronto. Tudo que não serve, vai fora. Quantos DVDs, quantos filminhos que pareciam inofensivos, estão ensinando prática errada. Isso, vai fora. Não tenho medo de quebrar coisas, jogar coisas fora, mas eu prefiro preservar a minha família está bem com Deus, ficar com lixo dentro de casa. A gente precisa praticar isso. Testemunho pessoal meu. Quando eu namorava a minha esposa Juliane, eu dei uma pelúcia para ela, de um personagem, né, que ela gostava muito, e dei uma pelúcia para ela. Na ignorância, né? Ela gostava, dei, conquistar a menina, né? A partir do momento que aquilo entrou no quarto dela, algumas noites ela não dormia. E ela sentia que era aquilo, como se aquele personagem estava o tempo todo olhando para ela. E ela veio falar comigo, assim, eu falei, então, é muito simples. A gente não consultou o Senhor para comprar, achei que era uma coisa normal, mas agora você está sentindo isso, vamos jogar fora. Tinha gastado metade do meu salário na época, né, que aquilo lá, vai fora. Mas o mais importante é nós não sermos prejudicados espiritualmente por essas coisas. E você pode ter certeza que tem muito objeto que é consagrado a demônio, que
que se a gente não ter discernimento, colocamos dentro de casa e às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Por que tanta briga? Por que não se entendeu mais? Por que as crianças não estão dormindo? Vai orar, peça discernimento para o Senhor, que Deus vai te orientar e vai falar. Eu acho lindo esse ato aqui, desse povo queimando os livros, e consequentemente, eu entendo, né? Eles estão dando legalidade para a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a cidade de Éfeso, irmão, a cidade de Éfeso foi onde Paulo, nesses anos que ele ficou lá, ele escreveu a carta aos Coríntios, a primeira e a segunda. Lá em Éfeso, depois ele envia o Timóteo para pastorear aquela comunidade. Paulo daí estava em Roma, Timóteo em Éfeso, e ele escreve. As duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo chegaram lá em Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando. Nós vamos ver que depois de Timóteo, o próprio apóstolo João, ele também pastoreia um tempo a igreja de Éfeso, e lá em Éfeso é onde o apóstolo João escreve o evangelho, e ele escreve as cartas joaninas. Então assim, você vê que é algo lindo que acontece. Lixo é queimado, e consequentemente textos sagrados são escritos naquela cidade. Um ato profético, quem sabe, aconteceu ali. Nós precisamos, irmãos, como verdadeiros cristãos, se afastar do mal. Amém? Já passei da hora, vamos ficar em pé. Nós vamos encerrar orando. Eu quero aqui só recapitular o que nós olhamos hoje, né? Marcas da verdadeira igreja: é cheio do Espírito Santo, sabe lidar com os conflitos, conhece o poder de Deus e não mágicas, pratica a confissão de pecados e afasta-se do mal. Amém?